Piranhas.com. A rádio que ouve você. Na internet, ouça Piranhas.com. No Facebook e YouTube, Piranhas.com. Boa noite a todos, por uma consciência cidadã, uma boa noite a todos. Está no ar o nosso programa Não Veja, Pense, pela radiopiranhas.com, uma rádio online, que veio com esse projeto, a nova mídia, e através da radiopiranhas.com nós estamos retransmitindo pela TV web piranhas.com o programa Não Veja, Pense. Lembrando que hoje, quinta-feira, dia 5 de outubro, nós vamos debater o tema Lei Maria da Penha. E vamos estar trazendo aqui já nos nossos estúdios Rosana Menezes, que ela é vice-presidente do Sindicerv Canindé, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Canindé de São Francisco. Ela é presidente do Diretório Municipal do PT, Partido dos Trabalhadores em Canindé de São Francisco, e ela também é, olha só que quanta coisa, feminista na luta pelos direitos da mulher, pela igualdade entre o homem e a mulher, que se tem essa igualdade que realmente está faltando. E ela também faz parte de vários conselhos municipais do município de Canindé de São Francisco, atua em várias causas sociais, políticas, e hoje ela vai estar aqui como feminista para debater. Não podemos esquecer também que Rosana Menezes foi também vice-presidente do Conselho do Direito da Mulher aqui no município de Canindé de São Francisco, e tem uma baita experiência, vai estar trazendo para a gente hoje aqui, compartilhando as suas vivências, enquanto conselheira, desde atender a mulher que foi agredida, encaminhar ao hospital, enfim, tudo isso nós vamos passar aqui, e nós vamos estar, vou chamar logo ela para aqui, por favor, Rosana, fique à vontade aqui. Boa noite, dá um oi aí para os nossos radionautas que estão aí na internet, ouvindo a gente e vendo também. Pois é, Boa noite, Emanuel, boa noite a todos que faz parte, dessa nova mídia, como você colocou, ferramenta importantíssima para a gente estar aqui debatendo, um tema tão importante, e é mais um equipamento para a gente estar aí falando e disseminando, essa ideia, a ideia, vamos chamar assim inicialmente de ideia tão boa e tão importante para toda a sociedade. Que bom. E no programa de hoje, nós vamos estar falando sobre a Lei Maria da Penha, uma lei que tem como objetivo tratar dos casos de violência doméstica. Nós vamos conhecer como se deu essa lei, conhecer a protagonista dessa história, uma farmacêutica que no ano de 1983 foi agredida pelo seu então companheiro, seu marido, por um tiro, ficou paraplégica, mas daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. Mas antes de prosseguir, nós queremos mandar um abraço a todos vocês que estão aí pelo Facebook. Compartilhem, comentem, coloque sua dúvida. Se você não quiser se identificar, porque, Rosana, tem um pouco disso, a mulher às vezes não quer, tem receio de... Meu nome é Maria da Penha, Maia Fernandes. Encaminhe para... O áudio está saindo, Cristiano. Encaminhe para o meu zap, o 79, o 996262522. Mandar um abraço para os nossos parceiros, a Datacom, nossa parceiraça, a melhor banda da Lacra aqui da região, Datacom. Temos também a Criativa Comunicações, Som de Mercado, G9 Esportes, enfim, todos os nossos parceiros aí, um grande abraço, a EA Comunicação também. E nós vamos começar, mandar um abraço também para a produção do nosso programa, Mário Santos de Aracaju, o Cristiano Santos, que é o nosso técnico audiovisual, é o filhinho de Tony Filho, Tony disse que é o filhinho dele, o Cristiano disse que não. Olha, não foi o que você fez com o Cristiano, ele está meio emburrado hoje, viu? Depois você se acerta com ele. Então nós vamos estar falando hoje, sobre essa lei, a Lei 11.340 de 2006, onde previne e protege a mulher contra os abusos, sofridos aí. E nós vamos estar passando hoje, Rosana, que
a Lei Maria da Penha e o tipo de violência doméstica não é só a violência física, tem a psicológica, a sexual, a patrimonial, a moral, tudo isso a gente vai debater no programa de hoje. Cristiano, por favor, passa o primeiro vídeo aí para a população que está ouvindo nós ter esse contato aí, né, com a precursora dessa lei, que não era um caso só dela, muitas outras Marias da Penha existia, né? Daqui a pouco a Rosana vai falar sobre isso também, e pode dar o play aí, Cristiano. Meu nome é Maria da Penha, Maia Fernandes. Eu, como toda mulher, eu pensei que o meu casamento fosse durar para sempre, mas em 1983 eu acordei com um tiro nas costas que meu marido havia dado. Só que essa descoberta foi feita pela Secretaria de Segurança do meu estado, do Ceará. Foi feito no ano seguinte, em 1984. E a partir daí foi que foi descoberto que tinha sido meu marido que tinha me atirado, porque ele contou a história que tinha havido um assalto. A partir desse momento eu comecei a lutar para que meu agressor fosse preso. Esta luta demorou 19 anos e 6 meses para acontecer, faltando 6 meses para o crime prescrever. E só aconteceu pelas pressões internacionais. E como que isso aconteceu? O primeiro julgamento do meu marido ocorreu 8 anos depois do fato. Mas ele foi condenado, mas saiu de fora em liberdade. E isso me deixou muito triste, muito desanimada com tanta luta que eu tive para ele sair de fora em liberdade por conta de recursos. Então, eu escrevi o livro Sobrevivi e Posso Contar, onde eu trouxe o processo para dentro do livro e contei minha história de vida com ele, as agressões que eu e minhas filhas sofríamos. Esse julgamento foi anulado e houve um novo julgamento em 1996. Novamente ele foi condenado e novamente ele saiu do fora em liberdade por conta de recursos. Acontece que o livro que eu escrevi deu frutos, porque chegou ao conhecimento de 2 ONGs, o CEGIL e o CLADEM. O CEGIL, que é o Centro pela Justiça e o Direito Internacional, e o CLADEM é o Comitê Latino-Americano e do Caribe em Defesa da Mulher. Então, eu, CEGIL e o CLADEM denunciamos o Brasil no Comitê Interamericano dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA. E foi graças a essa denúncia que o Brasil foi condenado internacionalmente e obrigado a mudar as leis do país para que os autores de massacres com suas mulheres fossem punidos, para que a impunidade deixasse de existir no caso de violência doméstica. O Brasil, além da condenação do Brasil, o Brasil teve que mudar as leis do país e por isso que a lei 11.340 levou meu nome. Me homenagearam esta lei, que é a lei que veio para prevenir e proteger a mulher da violência doméstica. Então, eu quero deixar muito claro que a sociedade brasileira, homens e mulheres, são a favor da lei. Porque ela veio não para punir os homens. A principal finalidade da Lei Maria da Penha é proteger a mulher da violência doméstica e fazer com que essa mulher tenha uma vida livre de violência. Olha só, nós podemos ver esse vídeo agora, onde fala um pouco, né, da história de Maria da Penha Fernandes Maia, farmacêutica, que em 83 sofreu essa agressão violenta do seu então companheiro, e aí faltando 6 meses para prescrever, né, para completar 20 anos, depois que o Brasil foi obrigado, porque internacionalmente repercutiu, e aí as organizações de direitos humanos entraram condenando o Brasil, que foi obrigado, né, também a estar aí sancionando essa lei no ano de 2006. Nós vamos ouvir agora mais um vídeo para a gente começar o debate. Lembrando que a Lei Maria da Penha completou 11 anos, né?
2017. Nós vamos ouvir agora mais um vídeo. Por favor, Cristiano, pode colocar. Eu não sabia que a lei ia ser batizada com meu nome. Na véspera de eu vir para Brasília, porque eu fui convidada para vir assistir a sanção da lei, né? E uma jornalista me ligou e perguntou como é que eu me sentia e está dando nome a uma lei. Foi quando eu disse que eu não sabia. Mas eu fiquei muito feliz pelo fato, porque realmente foi uma luta muito grande. A Lei Maria da Penha hoje ela é modelo para o mundo inteiro. A grande maioria dos agressores tem um vínculo muito estreito com as agredidas, ou é padrasto, ou é pai, ou é marido, ou é namorado, companheiro. Então é preciso que a sociedade, que o Estado brasileiro analise e enfrente esse tipo de violência de forma diferenciada, tanto que nasceu a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha exatamente tem como objetivo tratar dos casos de violência doméstica, não é? Eventualmente as pessoas perguntam, essa constância dos números de violência doméstica não significaria que eventualmente a Lei Maria da Penha não estaria sendo suficiente? E a resposta que sempre damos nesse caso é que não, que na verdade, primeiro, a Lei Maria da Penha é uma lei que traz instrumentos de justiça às mulheres. Uma mulher que sofre um ato de violência, ela necessita de justiça. A sociedade precisa mandar essa mensagem de que não aceita nenhum tipo de violência e que, portanto, a violência praticada no privado é de interesse público. E, por outro lado, infelizmente, nós convivemos com aumento da criminalidade em todos os outros setores no Brasil. As mortes, em geral, elas têm aumentado. Então, infelizmente, os índices de violência também acompanham esses outros índices maiores. O que nós temos que continuar trabalhando é na efetiva implementação da Lei Maria da Penha, porque é uma lei que prevê uma proteção integral. Nas capitais, as políticas públicas já foram criadas, o número de denúncias aumentou, mas, infelizmente, os pequenos e médios municípios, com raras exceções, estão desassistidos pela negligência do poder público. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que é fortemente marcada por valores machistas, sexistas, misóginos. Nós construímos a ideia de que o homem ele é o provedor, o homem ele disputa, ele conquista, ele vai à luta. A mulher não, a mulher é a cuidadora. Ela fica dentro de casa, ela cuida da educação dos filhos, cuida do jantar, cuida da limpeza da casa. Esse conjunto de representações acaba pautando papéis sociais para homens e para mulheres que muitas vezes normalizam diversas violências contra as mulheres. Portanto, se nós queremos enfrentar o tema da violência contra as mulheres, nós precisamos entrar na área da educação. A educação é importante para que as pessoas, as crianças entendam que devem respeitar as suas colegas meninas, né? E que se tornem jovens sem essa falta de educação que faz com que eles sejam uma pessoa violenta, né? Na fase do seu namoro e, consequentemente, após o casamento. Texto jurídico transformado em cordel e disponibilizado para crianças e adolescentes na escola. O projeto, que difunde a Lei Maria da Penha, percorreu 100 escolas de Teresina entre 2014 e 2015. Cerca de 40 mil alunos receberam a mensagem de combate à violência contra a mulher. Mande essa mensagem aí pra televisão da Lei Maria da Penha, que é a melhor provavelmente. Nos últimos 10 anos, não só em função da própria lei, mas do avanço da legislação brasileira, nós vimos que nós estamos
crescendo a olhos vistos. Está tendo uma verdadeira revolução de pensamento, de conduta dessa nova geração que está vindo, portanto, isso graças também à educação dentro das escolas, dentro de casa e também no que se refere à legislação. A violência doméstica nunca acontece da maneira mais grave na primeira ação. Essa mulher, se está sentindo esse aprofundamento da violência em relação à sua pessoa, que ela procure ligar para o número 180, que é um telefone gratuito da Secretaria de Polícia para as Mulheres, e que esse número, através desse número, ela pode se orientar onde encontrar um equipamento que ela possa procurar para ser atendida. Eu sou uma mulher feliz, desde o momento em que a lei foi sancionada, e que eu não parei mais de conscientizar as pessoas sobre a importância da lei na vida das mulheres e de suas crianças. Olha só, vocês estão presenciando a história, né? Da Lei Maria da Penha, sua importância, mas antes vamos abrir mandar um abraço para o Alex Santos, né? Está em Candeia São Francisco. Um abraço, Alex, né? Me manda sempre aí, né? Seu trabalho, chegou ao Parque Hotel, sem onde ele está, com a sua família. Cicinha, né? Um abraço, Cicinha, boa noite. A Diana Oliveira está no nosso Face Live, nosso Radionautas, né? E a Thelma Amorim, o Pedro Oliveira, né? Minha esposa, Lucilane, está assistindo, né? Um abraço para a Micil também, está aí assistindo. Nício Balbino lá em Canté, grande abraço. Janete Pelarmino, Maurício Barbosa, né? Quitéria, Pediralda, enfim, a todos que estão aí assistindo a nossa Face Live. Rosana, fala um pouco para a gente. Olha, mandar um abraço para os nossos radionautas, né? Um erro técnico aqui, o microfone estava. O Alex Santos sempre animando aí todo mundo em Canidé. A Cicinha Lima, Diona Oliveira, nossos radionautas, né? A Thelma Amorim, o Pedro Oliveira, ele pede para mandar um abraço para a família dele lá em Piranhas, no bairro Fazendinha. Grande abraço, Pedro, né? E mandar um abraço também para minha esposa que está assistindo aí, Lucilane Vieira, um beijão. Um abraço para o Missinho Balbino aí de Candeia de São Francisco, a Janete Belarmino, Mauro Wilson, né? Lucilane dizendo, falando que o tema é muito bom. Ediraldo, um abraço. Seu Heraldo, né? Também Heraldo, Vitor Moraes, a Lírio da Santos, enfim, a todos, né? Obrigadão aí, Vitor, pela atenção. A gente já colocou aqui o microfone. Rosana, fala um pouco, primeiro, da importância dessa lei, né? E também relacionado à sua vivência. Você fez parte praticamente quase 3 anos como vice-presidente do Conselho de Direito da Mulher de Candeia de São Francisco, né? O que é que você acha? A gente está abordando esse tema para toda a sociedade através do Facebook também. Fala um pouco aí dessa experiência. Então, Emanuel, a gente fica aqui, né, no estúdio mais ouvindo e ouvindo esses relatos, né, fazendo parte, refletindo em tudo isso que foi dito aí pela Maria da Penha, né, pela outra pessoa entrevistada. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o que foi dito no vídeo, refletir, colocar para a nossa realidade, eu acho interessante a gente colocar alguns aspectos e alguns percentuais da nossa realidade hoje com relação à violência, para que a gente se situe, né, em que a gente avançou, em que a gente precisa avançar. Então, assim, foi uma breve, qualquer pessoa, em qualquer site, se você colocar lá, né, aspectos da violência contra a mulher, seja pelo estado, seja por região, seja por raça, você vai encontrar muita informação. Isso é importante dizer, né, que a gente já tem acesso a muita informação sobre o tema. Então, assim, foi uma pesquisa rápida que eu fiz no site Exame, que fala sobre a vitimização das mulheres brasileiras, né? E essa pesquisa, ela se deu com mulheres de 16 anos no período de janeiro a dezembro de 2016, ou seja, é uma pesquisa bem recente, que diz o seguinte: 503 mulheres foram vítimas de agressões físicas a cada hora em 2016, que correspondem, né, a 4,4 milhões ao ano, né? 22%, que corresponde a 12 milhões, sofre de ofensa verbal. 10%, que corresponde a 5 milhões,
sofrem de ameaças e violência física. 8% sofrem de ofensa sexual. 4% sofrem ameaça com faca ou arma de fogo. E 3% sofrem de espancamento ou tentativa de estrangulamento. E 1% leva um tiro, né? Que isso a gente diz 1%, mas aí corresponde a 257 mil mulheres, né? E aí foi questionado, né? Foi perguntado, diante de todo esse aspecto, como é que se dá? A mulher fala, não fala, quem procura? E aí foi dito, né? Somente 13% procurou a ajuda da família, 11% procurou a delegacia da mulher. E veja o grau alarmante, 52% não fez nada. Então a gente já traz aí um aspecto para a gente já começar o nosso debate, que é a informação, que a gente está fazendo na noite de hoje, né? Que é a informação e a disseminação de todos os mecanismos que a gente já tem e que a gente precisa ainda avançar com relação ao combate à violência da mulher. Então a gente precisa cada vez mais dizer que tem um telefone 180, a gente precisa dizer cada vez mais que a Lei Maria da Penha existe, né? Que aí a gente ouviu nos vídeos que desse pressuposto, né? Que foi uma luta, né? Se conseguiu, se conquistou, é interessante ressaltar e dizer que não foi o governo, pelo contrário, né? O Brasil ele foi notificado, ele foi penalizado para que depois surgisse a criação da Lei Maria da Penha, né? Que aí Maria da Penha teve uma importância tremenda, sendo que nos anos 80, a década de 80, foi o boom de luta em defesa da mulher, mas ela publicizou isso não somente no Brasil, como também internacionalmente, e por isso que o Brasil foi notificado para a criação de um mecanismo legal que prevesse, né, essa não violência. Então, a gente saiu desse pressuposto e começa, né, a engatilhar, Emanuel. Eu posso dizer que a gente engatilha, porque assim, mesmo a gente sabendo da importância da Lei Maria da Penha, sabendo que foi um divisor de águas com relação ao combate à violência, que já foi dito aqui inicialmente por você, que não é somente a violência física, tem outros tipos de violência, é importante a gente ressaltar que quando chega no grau de violência física, na grande maioria das vezes, as mulheres já passaram por violência moral, violência psicológica, violência patrimonial, para depois chegar à violência física. Então, assim, é um ciclo. E é por isso que a gente diz que é tão importante a gente disseminar essa semente boa, né? Nesse aspecto, vou trazer outro aspecto do vídeo. Não na questão de dizer que é contra os homens, pelo contrário. A luta é pela igualdade. A luta é pelo direito de ir e vir, o direito de ser livre, o direito de ter suas vontades, né? De conversar, de dialogar com as pessoas, seja seu parceiro, seja seu irmão, seja seu pai, que não seja pela via da violência, né? Todos os problemas é posto e a mulher ela não é culpada de todos os problemas da sociedade, então ela não pode ser vitimizada por os problemas que existem, seja dentro da casa ou fora dele. Então é nessa perspectiva que a Lei Maria da Penha vem para ser esse divisor de águas. Claro que a gente precisa entender, sei que vou ser questionada daqui a pouco, que a gente precisa avançar mais, mas assim, prioritariamente foi importante demais esse passo, né, lá em 2006, e aí a gente sabe que quando uma lei é sancionada, existem outros mecanismos que precisam ser provocados, outras instâncias, para que de fato essa lei seja respeitada e seja, né, efetivada, vá para a prática. Rosana, já tem uma pergunta para você aqui do nosso Radionauta. Antes da pergunta, mandar um abraço. Que ótimo, né? Participação, né? Muito então, bom, essa interação é maravilhosa. Mandar um abraço pro Tony Filho aí, né? Nosso papústico, né? Tony Filho. E pro Célio Marques também que tá ouvindo a gente. E a Madalena, né? Ela tá em Pernambuco, pedindo um abração, Madalena, né? Tá em Pernambuco, em Abelho. E nosso amigo Chiquinho, né? Abraço, Madalena. Tá em Cuiabá, mandando um abraço pra gente também. O Vitor Moraes, ele pergunta o seguinte: Rosana, concorda comigo que quando a mulher não procura delegacia específica é porque a lei não é aplicada? Ou seja, a mulher tem medo de buscar sua segurança e acaba sendo barrada pela falha do nosso judiciário.
pergunta muito. Essa daí é provocativa e se eu não tivesse sido questionada, tenho certeza. Obrigado, Vitor Moraes, pela sua participação, porque assim é um debate que se faz necessário em qualquer lugar que a gente vá falar sobre direito à mulher, violência, enfim. Você fala primeiramente que deve existir a delegacia especializada, e isso de fato, a Lei Maria da Penha ela já vem prevendo esse mecanismo legal, por perceber que infelizmente em algumas situações, a gente não pode generalizar porque senão a gente peca, mas na grande maioria, né? Na grande maioria, eu digo sem medo de errar, a polícia e o judiciário ainda, nos dias de hoje, não está preparado para que, né, tenha esse acolhimento, porque essa palavra ela é muito pertinente nesse processo, nesse início de processo em defesa do direito da mulher, é acolhimento, né? A mulher ela precisa ser acolhida, ela precisa ser encorajada e na maioria das vezes a gente não tem essa preparação, a gente não tem esse acolhimento da mulher, seja numa delegacia que seja repleto por homens, né? E aí a gente vai para o debate tranquilamente em dizer que, de verdade, Vitor, você está coberto de razão. A gente precisa cada vez mais de colocar o que está lá previsto na Lei Maria da Penha, que é delegacias especializadas para que trate somente desse caso. Eu vou exemplificar aqui, Emanuel, uma situação para a gente perceber em que grau, né, vamos falar assim, de engessamento em relação ao acolhimento e em relação à celeridade do processo. Na terça-feira, né, eu estive no Fórum de Canindé acompanhando um caso. Eu não vou aqui tratar do homem, nem tem que ter a ética. Por isso mesmo a gente tem tanto respaldo para que a mulher acabe, né, se abrindo, denunciando de forma bem tranquila. Mas assim, só em dizer que a audiência que eu acompanhei na terça-feira, o caso aconteceu em julho de 2015. E a gente só veio ter uma audiência, né, agora, né, no mês de outubro de 2017. Então, assim, teve o processo todo. Mas eu digo assim, como esse processo ele é demorado e ao mesmo tempo doloroso, né? Aí você traz o aspecto da delegacia. Tenho também situações, casos práticos que eu vivenciei lá em Canindé, que inicialmente a gente teve que quebrar paradigmas, a gente teve que acompanhar, segurar na mão da mulher, porque a mulher não tinha coragem de ir até a delegacia, porque ao chegar lá na delegacia não tinha esse acolhimento, essa escuta verdadeira para perceber, né, até a violência psicológica que essa mulher sofria, que muitas vezes a mulher chega nervosa, não está com as suas ideias, né, organizadas, diz as coisas sem uma certa coerência e por isso já é penalizada, né? Já é feito alguns questionamentos como se ela deixasse de ser vítima para ser, né, o oposto, para ser o agressor, para ser a pessoa culpada da história. Então, assim, teve essa situação, precisamente em Canindé, né? Falo de lá da delegacia de Canindé, porque foi a que eu vivenciei. Mas, assim, tem-se um avanço, Emanuel, nesse aspecto, porque vários estados do Brasil já estão promovendo curso de qualificação e profissionalização à Polícia Militar e Civil para que isso aconteça. Então, assim, é uma junção, Vitor. Que bom que assim, de fato, todos os municípios, é assim o sonho, né? Que todos os municípios tenham uma delegacia especializada. Mas, se não, que ao menos a gente tenha, né, profissionais lá para estar fazendo esse acolhimento de forma certa, de forma preparada, para que a mulher sinta, né, esse aconchego e possa fazer sua denúncia, e aí os encaminhamentos que daqui a pouco também a gente vai estar falando, quais são esses passos, esses caminhos. O Vitor faz outro questionamento, mandar um abraço para a Dione, né, que está em Canindé ouvindo o programa, um abraço a Dione, o Damião Teles, né, o João Henrique, um abraço, o Valmir lá de Aracaju, o Valmir Atitude, né, lá de Aracaju. Muita gente participando. E o Vitor coloca o seguinte, ele coloca, claro, existem outros casos que a mulher procura a delegacia, mas a grande maioria, creio eu, que seja por medo de que o criminoso seja solto e volte a cometer novo crime de violência. E aí, Rosana? É isso aí, né? Foi aquele trabalhinho inicial que a gente teve lá pelo Conselho. Justamente por essa quebra, né? Como existe um ciclo de violência, como eu disse inicialmente, na maioria das vezes começa pela violência psicológica, então é colocado algo, né, na cabeça da mulher para que ela não procure. Ou então,
seja ameaça de fato, não somente uma situaçãozinha ali que vai colocar um medo, mas assim, a ameaça de morte, a ameaça de outras situações faz com que a mulher não saia desse ciclo. Então, por isso que a gente mais uma vez volta para a Lei Maria da Penha, para dizer, né, todos os mecanismos legais que a Lei Maria da Penha veio promover, que seja conselho, que seja procuradoria, que seja casa-abrigo, enfim, todos os mecanismos que a Lei Maria da Penha fala desse acolhimento, porque assim, na grande maioria das vezes, como o Vitor coloca, essa denúncia, ela não vai partir inicialmente da delegacia, a mulher ela não vai ter essa coragem de ir até a delegacia, então precisa que os municípios, né, implementem ou implante mesmo, se não tiver nenhum, na sua rede de proteção, esses mecanismos de acolhimento da mulher, para que ela seja encorajada a ir até a delegacia, né? E aí na delegacia já tenha um certo grau de consciência, já tenha algo feito, algo produzido, algo materializado com os profissionais que lá já estão acolhendo essa mulher, para que de fato ela se sinta acolhida. Bacana. Pegando o gancho aqui, antes da gente passar para algumas perguntas que nós tínhamos para a Rosana, enquanto ela atuou, né, quase 3 anos, é isso, como vice-presidente do Conselho, juntamente com os demais membros, né? Colegiado, era um membro colegiado. Colegiado, né? Isso. Bacana. Para quem está chegando agora, nós estamos aqui retransmitindo o Não Veja, Pense, toda segunda e quinta-feira nós vamos abordar temas, né, diversificados, e a ideia é justamente que você que está aí do outro lado, nosso radionauta, participe, né, com a produção do Mário Santos, Tony Filho, o Cristiano Santos é nosso técnico audiovisual, e a gente está falando hoje da Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, que veio para coibir aí, né, as agressões e colocar mecanismo de proteção para a mulher. E o interessante, Rosana, é que quando a gente fala em Lei Maria da Penha, a maioria da população vê como se fosse agressão física. Na lei, né, a gente está com a lei aqui, inclusive você que está ouvindo a gente, né, e assistindo a gente, pode baixar pela internet o PDF, como eu baixei aqui no site do Senado, ou no Google, você coloca lá, Lei Maria da Penha PDF. Pronto, vai aparecer vários, você baixa. Eu estou aqui no artigo 7º, né, a gente vai na parte bem técnica, fala o seguinte, das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quais são as formas de violência para a mulher saber que existe contra ela, caso aconteça? Né? Por exemplo, a violência física, que é entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Mas também tem outras, como por exemplo a psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação. Tem também a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar e manter ou praticar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Tem também a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos, instrumentos de trabalho, documentos, pessoais, bens, valores. E tem a violência moral. A violência moral entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Passa um pouco, Rosana, para a gente, né, nos casos que você foi, dessas cinco formas de violência, você chegou a atender, juntamente com o demais conselheiros, os 5, e dos 5, qual é o que vai mais no período que você atuou? A física, a emocional? Fala um pouco para a gente. Então, né, é importante a gente trazer esses aspectos para que veja como a falta de informação acaba a situações chegando uma situação extrema, né? Na grande maioria, Manuel, dos casos que a gente acompanhou, aconteceu a denúncia, ou a gente teve fazendo a visita, né? Justamente era a violência física. Por quê? Pela questão da não conscientização das mulheres entender que quando o homem vai
contra ela, fazer um xingamento também é violência. Quando o homem diz que ela está feia, que ela está gorda, também é uma violência. Quando o homem pega uma coisa, né, que seria de propriedade dela e vende sem nenhuma consulta, sem nenhum diálogo, também é uma violência. Então, assim, pela falta de consciência e de informação, quando chegava até a gente, já estava no grau de violência física, mas era percebido que a mulher já tinha passado por todo esse ciclo de violências. Quando a gente começava a ouvir aquela mulher, né, a escutar por que chegou aquele grau, por que o marido chegou a bater, a agredir, seja com pedaço, vou dizer aqui alguns exemplos, né, que a gente vivenciou lá, com cabo de vassoura, com faca, com outro tipo de arma, é porque a mulher já sofria, e aí você percebia na escuta que a gente fazia, no que ela relatava pra gente, que ela já tinha passado, né? Ela começava a falar daquele caso, daquele dia, daquela hora. Quando a gente começava a dizer, mas quando começou? Né? Aí a mulher começava a dizer, já são, vou dar aqui um exemplo, 10 anos que eu sou casada, mas depois de 2 anos, ele começou a me tratar mal, ele começou a me dizer situações que não era verdade. Um caso assim que era uma coisa bem gritante, dizer que eu tinha outro homem. Então isso também é um tipo de violência. E aí bebia, né, um aspecto interessante de colocar que o alcoolismo ele tem uma contribuição enorme dentro desse ciclo de violência. E aí chegava, a gente percebia que a mulher já tinha passado por todas essas instâncias, por toda essa situação de violência, e aí já estava na instância de violência física. Então, assim, é um ciclo, tem até algumas situações na internet que fica claro que é tipo, é desenhado como um ciclo mesmo, onde o homem maltrata, comete a violência, dá flores, chora, é perdoado, aí maltrata, comete a violência, dá flores, chora e perdoa, porque é esse ciclo, né? E a mulher, ela precisa, justamente como é colocado no vídeo, por essas relações ser tão próximas, né? Muitas vezes a dependência financeira, a dependência amorosa, né? Vamos chamar amor de dependência, mas assim, por ter aquela relação, né? Esses sentimentos misturados, a mulher pensa que, e sem falar em um aspecto que eu já ia esquecendo, mas eu não poderia esquecer, é a questão cultural, né? E a questão histórica. Quem nunca ouviu aquela velha frase, em briga de mulher não se mete a colher, né? Aquela frase é uma das frases que a gente precisa quebrar o paradigma para ontem, né? Mulher não deve sofrer. Mulher em briga de marido e mulher, a mulher ela tá tendo desvantagem. Então, não é que não precise meter a colher, a mulher não pode passar por esse ciclo de violência. Então, assim, dessa situação, quando a gente chegava, a gente já via que ela tinha passado por todas as instâncias, já estava debilitada emocionalmente, e aí precisava fazer esse trabalho, quando a gente fala do acolhimento, é justamente esse trabalho, né, psicológico, para que a mulher entenda que ela não é culpada, porque o marido chegou, né, e ela se atrasou na janta e não fez a janta, ou ainda está fazendo, e ela já deve sofrer uma violência psicológica ou uma violência até física por conta disso. Então a gente precisa empoderar e encorajar essa mulher para que ela entenda que aquela situação de um problemazinho caseiro deveria ser dialogado, deveria ser conversado, e não a mulher ter sofrido aquela violência que ela vivenciou. Mais perguntas aqui, viu, dos nossos radionautas. Maravilha. Manda um abraço para o Valmir, né, que coloca, dando os parabéns pelo jornal, né? Eu até gostei do nome do jornal, acho que vamos até mudar mesmo para o jornal. E mandar um abraço para a Lucilene Ferreira, dando boa noite, ótimo programa, tá de parabéns. Dione lá de Candé coloca, empoderamento feminino, já merecemos respeito, muito bom. Que massa! Né? Valmir coloca, a questão é que as leis não são cumpridas. A questão é que as leis não são cumpridas. O nosso sistema é militar e machista. O Vitor Moraes coloca outra questão bastante importante. Né? Rosana, a pena por agressão é a mesma tanto para o homem quanto para a mulher. Olha o que ele coloca, olha a pergunta aí, provocando. E bacana, né? Mandar um abraço para a maior auxiliadora. Eleni, um abraço, né? Para a Lourdes Santos, enfim, para todos que estão aqui. Compartilhem, né, essa ideia.
toda segunda e toda quinta-feira vamos ter esse programa, né? Eu apresento esse programa, o Cristiano São José da Técnica Audiovisual, e hoje nós estamos recebendo aqui a feminista, né, que luta pelas causas do direito da mulher, Rosana Menezes, aqui dando um show de aula aqui para falar sobre o direito da mulher. Mas, Rosana, vamos pegar essa provocação aqui, né, que muito pertinente, né, do Vitor Moraes, coloca: Rosana, a pena por agressão é a mesma tanto para o homem quanto para a mulher? Pegando esse gancho aqui, para só um pouquinho, e olha só essa crítica que está no site do Politize, né, que coloca o seguinte: apesar dos avanços concretizados a partir da Lei Maria da Penha, existem críticas a esse dispositivo. Uma das mais frequentes acusações é que a lei fere a garantia do artigo 5º da Constituição de que todos são iguais perante a lei, uma vez que assume a mulher como a vítima e o homem como agressor. Como a lei não contempla a violência doméstica sofrida por homens, que é mais rara, mas existe. Tem cada cara que leva cabada de vassoura aí, né, Cristiano? Por aí que tem que, né? Ainda falta um instrumento jurídico adequado para esse tipo de situação, em que o homem sofre grande constrangimento para realizar sua denúncia perante autoridades policiais. Eu acho que uma casa com a outra um pouco, né? E aí, Vamos, porque provocação está feita. A primeira coisa, quando a gente começa a discutir direito da mulher, essa é uma das situações que surgem e também coloca... José da Lapa, na brincadeira... João da Lapa, tantas situações que coloca, né? Ou então, já coloca no aspecto da força. Vamos pegar um caminhão de cimento para que a mulher faça, né? E muito machista essa força. Dessa situação, eu não vou levar para o campo do machismo. É bom que a gente esclareça mesmo. O Código Penal, ele já prevê a violência, seja em qualquer situação. Ou seja, por que a gente teve que conquistar um mecanismo legal que é a Lei Maria da Penha? Porque, historicamente, a gente vem de uma sociedade machista, onde os graus de violência era bem maior para o homem, como você disse. Existe, né? Tem casos? Tem. E a gente orienta, é bom a gente trazer essa questão, Emanuel, para dizer que a gente aqui não está dizendo que a mulher tem que se empoderar para que vá cometer violência, seja qualquer tipo, com o homem, não. Não é isso. Não é nesse aspecto. A mulher tem que se empoderar para saber que ela não deve ser maltratada, que tem que ser resolvidas as questões com diálogo, né, com paz, né, minha gente? Vamos na paz. Então, assim, mas é interessante trazer esse aspecto para dizer que o Código Penal está aí para punir todo mundo. Por que a mulher teve esse avanço? Porque se avalia os índices de violência, vários sites, várias instituições fazem essas avaliações, né, anualmente, e percebe-se que a mulher, ela tem esse caráter de mais sofrer violência moral, de mais ter a violência psicológica. Então, é por questão de quantitativo. Por isso que a gente precisou do mecanismo legal. Mas o Código Penal, repito, está aí para punir qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher, por qualquer, né, tipo de violência. Principalmente quando é na questão de violência física ou, né, a chegar a ameaças ou a tiro ou a facada, enfim, qualquer tipo de violência. E o bacana do programa Não Veja Pense, né, toda segunda e quinta-feira aqui na radiopirense.com, é que existe pessoas que é a favor de algo que é contra. Então a ideia é que quando a gente colocar um tema, se você é a favor, se você é contra, entre em contato com a produção para vir para cá. Por exemplo, nossos radionautas agora estão no conflito aqui, que um diz que é cultura e o outro diz que não é cultura. Vamos só passar aqui, né? O Valmir, o Vitor Moraes coloca o seguinte: acredito que não seja problema cultural. Se assim fosse, eu cometeria o crime, meu pai, meu avô, meu irmão, meu vizinho. Aí o Valmir coloca: é cultura sim, não quer dizer que a mesma família, mas na comunidade, etc. Olha só que, né? Mas antes da gente ir para o debate, vamos ver um vídeo agora, onde fala sobre os 11 anos da Maria da Penha. O vídeo 4, Cristiano, por favor, depois a gente coloca o 3, né? E é bom a gente ouvir o áudio, todo mundo aqui. Mandar um abraço também para o Cosmo Pereira, que está dando um apoio aqui na produção, né? Ele está preparando aqui o Guaraná para quando a gente sair daqui, né, cara? Mas vamos lá. Por favor, Cristiano, coloque aí o vídeo que fala dos 11 anos da Lei Maria da Penha. Vamos segurar aí o debate, né? Daqui a pouco a gente fala para o debate. Os aspectos que né, eles colocaram aí. Vamos segurar o raciocínio aqui para a gente não fugir e dizer se é cultural ou não é cultural. Porque o debate agora está florando, né? Aí vamos... Vamos segurar. Já está ouvindo já?
Maria da Penha, uma mulher comum que, como tantas outras, sofreu violência dentro de casa. Sua dor e luta se transformaram em um avanço para todas as mulheres brasileiras com a criação da Lei Maria da Penha. Em 11 anos, é conhecida por 100% da população e tem mudado a forma como a violência doméstica é vista no país. No Disque Denúncia, criado para atender casos de violência doméstica, quase 6 milhões de ligações já foram recebidas. Em 2016, foram 3 mil telefonemas por dia e 25% deles foram encaminhados para a polícia e outros serviços de apoio. E quando falamos em violência doméstica, o assunto não é só a agressão física, não. Apesar de ser a maior parte dos casos, existe ainda a violência psicológica, quando a mulher é controlada, diminuída, perseguida ou sofre algum tipo de dano emocional. A moral, quando existe calúnia, difamação ou injúria. A sexual, quando ela é forçada ou coagida a ter relação sexual sem consentimento. E a patrimonial, que acontece quando a mulher tem os bens, dinheiro ou direitos econômicos atingidos. Com a Lei Maria da Penha, a taxa de homicídios de mulheres diminuiu 10% em relação ao que era antes. Mas isso não quer dizer que o problema acabou. Mais de 500 mulheres por hora ainda sofrem violência. E isso acontece dentro de casa e o agressor é, na maioria dos casos, conhecido da vítima. Só em 2016, mais de 4 milhões de mulheres sofreram violência. E somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. A lei ainda é só um começo de um movimento que diversas Marias ao redor do Brasil têm feito para encarar e acabar com a violência contra a mulher. Olha só, estamos de volta aqui, né? A gente estava ouvindo agora um vídeo muito importante sobre os 11 anos da Lei Maria da Penha, uma lei que tem como objetivo tratar dos casos de violência doméstica. Nós vimos aqui que violência doméstica não é só a física, é a sexual, é a psicológica, é a patrimonial, é a moral. Nós explicamos cada uma delas e mandar um abraço para os nossos apoiadores, né? Datacom, né? Banda larga, internet banda larga. Mandar um abraço também para a G9 Fitness, G9 Esportes, a Comunicação, que é uma empresa de consultoria e comunicação digital e visual, e a Criativa Comunicação, Submercado, todos os nossos radionautas aí, seja daqui de Piranhas, de Candé de São Francisco, do Cuiabá, que já teve aqui, de São Paulo, já teve na Cristiano também, tá bacana demais, né? Mandar um abraço para todos que estão ouvindo nosso programa, o Leonardo Vitor, lá de Aracaju, um abraço, o Edson Lima, Edione Vieira, a Adriana, né? O Valmir, então compartilhem aí essa ideia. Rosana, em relação ao que muda, o que foi que mudou com a Lei Maria da Penha? Antes, por exemplo, a mulher poderia desistir da denúncia na delegacia. Agora não, ela só pode desistir da denúncia na frente de um juiz, né? Então, antes não era considerado, por exemplo, o agressor não podia ser punido com multas, com pagar cesta básica. Agora não, ele vai responder como violência doméstica mesmo, vai ter que ser até preso. Passa um pouco para a gente dessas situações do que mudou. E em Canindé, por exemplo, como você atuou, chegou a acontecer as situações assim do policial ir na casa do agressor, passa um pouco essa experiência. Então, como você coloca, né, antes da Lei Maria da Penha era considerado, né, no julgamento era considerado como crimes de menor potencial ofensivo, que era assim que era dito no Código Penal. A partir de aí se enquadra, né, com investigação, se enquadra como de fato um crime que degride e que atinge de verdade o outro indivíduo, no caso a mulher. Então aí a Lei Maria da Penha ela já vem falando todos os procedimentos, ela vem falando que tem que participar, aliás, tem que abrir-se um processo, a mulher tem que ir para a delegacia, fazer o BO,
ter a oitiva e aí abrir um processo e aí ter que o agressor ser ouvido, se for pego em flagrante vai ser preso em flagrante. Então, assim, são vários avanços nesse aspecto, né? Passa desse menor ofensivo e sim, passa a ser crime e aí avaliado pelo juiz e aí passa por todo esse processo como, de fato, um processo que degrediu e que ofendeu o outro indivíduo. Então, assim, trazendo para a nossa realidade lá de Canindé, a gente passou por algumas experiências, sim, né? Porque, perceba, a Lei Maria da Penha, ela prevê, você vai me questionar isso daqui a pouco, né? Já estou ali colando nas perguntas, mas, assim, a mulher, quando chega a esse grau de violência, em algumas situações, em alguns casos, que eu até acompanhei, a mulher, ela precisa sair de forma imediata, né? Daquele local. Perceba, a Lei Maria da Penha, ela prevê que o agressor, ele que saia. Mas diante da situação de violência, em alguns casos que a gente acompanhou, a violência era tão extrema que a gente precisava tirar aquela mulher de forma imediata, a mulher, seus filhos, quando tinha, daquele ambiente. Então, assim, chegou até lá em Canindé, como alguns outros municípios que a gente precisa avançar nesse aspecto, antes da gente terminar, eu vou fazer o apelo aqui ao poder público em relação a isso, não tem casa-abrigo, não tem uma casa que acolha essa mulher, né, aí nessas 24 horas primeiras, nessas 48 horas primeiras. Então, a gente teve que procurar um equipamento da assistência, lá no caso, foi a Casa da Criança, para que a gente colocasse essa mulher juntamente com 2 filhos para tirar daquele ambiente até que a medida protetiva, que é o que você vai me questionar daqui a pouco, saísse do juiz, saísse ou então do delegado, no caso for o delegado, que pode ser expedida tanto pelo delegado como pelo juiz, né? Depende do grau de violência, depende de cada situação, e aí é importante, Emanuel, a gente enfatizar que cada situação é uma situação, né? A gente vai se aparar nesses mecanismos legais, mas cada situação é uma situação, é um desafio. Então, a gente teve que tirar essa mulher de forma rápida, né? Manter ela lá para que saísse a medida protetiva, para que o agressor fosse informado de forma pelos mecanismos legais da polícia militar, e aí essa mulher de fato se sentisse protegida. Mas, assim, foi uma inversão e em algumas situações irá acontecer. Por isso que existe a necessidade das casas-abrigo. Porque naquela situação de violência, o que a gente... Está aqui, é o capítulo 3 da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que fala sobre o atendimento pela autoridade policial, que fala o seguinte, no artigo 10, na hipótese de iminência ou da prática de violência doméstica familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis, que aplica-se o disposto do caput deste artigo ao descumprimento, que fala o seguinte, o artigo 11, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, o que Rosana falou, garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, encaminhar a ofendida ao hospital, ao posto de saúde e ao Instituto Médico Legal, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local. Tudo que aconteceu lá, da ocorrência, informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei. Olha que bacana você não ver, pensar, você saber do seu direito, que conhecimento é poder. E o nosso programa de cunho social está aqui para isso, né? Para que todos possamos ter uma consciência cidadã. A lei é bem extensa, não vamos falar tudo, mas é como Rosana colocou, né? Que tudo isso ela vivenciou. Tem também para fazer o exame de corpo de delito, tem tudo isso aqui na lei. Note aí, Lei Maria da Penha, 11.340, vai no Google, salva no seu PDF, quando tiver um tempinho vago, na fila do banco, em algum local, vai lendo, que é muito bacana. Outro aspecto, Emanuel, que você coloca é sobre a questão da desistência. E aí é importante a gente falar, né, dialogar, sensibilizar vocês mulheres e toda a sociedade, né? Para o homem entender que um diálogo é sempre a solução. E para a mulher, se está nesse ciclo de violência, entenda o que é que você pode ser amparada com os mecanismos legais. Que antes da Lei Maria da Penha, a mulher poderia, né,
desistir daquele procedimento que iria se iniciar na delegacia, ou seja, a mulher já tinha sensibilização para desistir do processo na primeira etapa do processo. Verdade. Né? E aí agora não, a Lei Maria da Penha, ela prevê que a desistência só deve acontecer perante o juiz em audiência. E aí tem outro aspecto muito importante, que é sobre a questão do laudo médico. E aí por isso que a gente diz que a política pública da não violência contra a mulher, ela é transversal, ela precisa acontecer em toda a política, ou seja, todo profissional deve, que está ali sendo o amparato legal, o amparato do poder público, ele tem que ter consciência do seu papel dentro desse processo. Porque a situação da mulher sofrer a violência física e ela ir até uma unidade hospitalar, como a gente acompanhou, Emanuel, em algumas situações, né? Fala muito dentro do processo. Um laudo médico lá dizendo que aquela mulher chegou até a unidade e foi percebido que era uma violência doméstica é de suma importância, dentro desse processo. Porque mesmo antes a lei previa que a mulher poderia nem iniciar o processo e já terminar na primeira entrada, como eu disse. E aí, mesmo que a mulher queira desistir, né, perante o juiz, porque aí tem a gente, olha, é um imenso debate, é grandioso, porque por mais que diante desse processo que demora um pouquinho para as audiências, como eu disse inicialmente, que seja da sensibilização, da questão do problema psicológico, ou que seja dos familiares, que muitas vezes, olha, é um processo muito doloroso, né, e a mulher acaba desistindo perante o juiz, mas mediante um laudo médico comprovando a violência física, ela não pode retroagir, porque um profissional, né, colocou lá no mecanismo legal dele, prerrogativa dele, em um laudo, ou então em um atendimento, que ela sofreu de fato uma violência doméstica, né, uma violência física. Então, mesmo que ela queira lá perante o juiz, mas o agressor ele vai ser penalizado, porque está lá o laudo médico comprovando. Por isso a importância desse procedimento e de entender. Não é um processo fácil, mas é um processo que precisa ser feito para que a gente, de fato, né, pense em um mundo mais justo, em um mundo mais igual, para que a mulher, para que o homem viva numa sociedade de forma tranquila. Perfeito. Olha, nós estamos aqui falando com Rosana Menezes, né, feminista aí, na luta pelos direitos da causa das mulheres, buscando a igualdade entre homem e mulher e que seja aí corrigido qualquer, né, atitude negativa. E hoje nós estamos falando sobre a Lei Maria da Penha, né? Vamos fazer algumas perguntas agora para a Rosana, né? Vamos para o quiz, né? Vamos para o quiz agora, né? Gostei do quiz, né? E como a mulher pode perceber que está se começando um processo, porque assim, a gente tem visto ultimamente, mesmo com a criação da Lei Maria da Penha, o número de homicídios tem aumentado, porque as mulheres têm um receio, às vezes é negligência do poder público, porque tem nas cidades pequenas e de médio porte, raras exceções, existe delegacia do direito da mulher, existe a casa do abrigo. Nas capitais não, está aumentando o número de ligações. Tem uma pesquisa, nós estamos aqui baseado também no site politize.com.br, mandar um abraço para todos aí que estão nos ajudando, né? Conversei com o pessoal hoje, bacana mesmo. E tem uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo que fala o seguinte, que 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos no Brasil. 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos no Brasil. Tem outra pesquisa também que fala o seguinte, 1 em cada 5 mulheres já afirmaram já terem tido algum tipo de violência do homem, seja parceiro ou não, porque a violência também vem sem ser parceiro. Então nós temos que, com essas pesquisas que nós passamos agora, Rosana, como uma mulher pode identificar e até para evitar essas situações, né? Antes de responder seu questionamento, já que você falou em homicídio, eu preciso falar sobre mais um avanço que a gente teve na alteração do Código Penal sobre a questão do homicídio, da relação de gênero, né, que se tornou feminicídio, né? Entrou em vigor no dia 10 de março a Lei 13.104 de 2015, que trata do feminicídio. O Brasil foi o 16º país na América Latina a prever tal figura. As 3 importantes novidades para o direito penal são que ela prevê, né, justamente isso. Se
é um homicídio, né, que envolve a questão de relações com a mulher, ou seja, relação de família, ou que seja simplesmente pela questão do gênero, né, se um camarada diz, não, vou lhe matar só porque você é mulher. Então já se enquadra no Código Penal como feminicídio. E aí tem penas bem mais severas, bem mais duras para isso. Então, partindo desse pressuposto que você coloca do feminicídio, aí eu vou responder sim. Como é que se identifica, né, os primeiros passos, né, o que é que se percebe, então? Que está num relacionamento abusivo. Justamente, você estudou de verdade, tá afiado. Então é justamente isso, o primeiro aspecto, essa questão do relacionamento abusivo. Quando a gente fala de relacionamento, aí a gente trata somente do parceiro. Claro que a violência não acontece, como você disse, não somente na relação de homem e mulher, né, de parceiros. Existe também de irmãos, existe também se você tem uma relação afetiva, né, independente, se a mulher tiver a mesma orientação sexual, né, de mulher, também se enquadra a Lei Maria da Penha, né, se for um casal lésbico, se enquadra a Lei Maria da Penha, né, então é interessante a gente colocar, mas assim, partindo dessa situação da relação abusiva, isso pode ser em qualquer tipo de relação, né, se eu tenho um irmão, que ele comigo existe uma relação abusiva, que é uma relação de poder, uma relação de querer controlar, de querer manipular, pronto, a gente já está aí diante de uma violência psicológica. Não necessariamente entre um casal, né? Mas entre um irmão. Ele não deixa, o irmão simplesmente não deixa a irmã usar roupa curta, né? Diz que não vai para tal festa e ele consegue ter isso dentro de uma relação, tira esse poder do pai e da mãe, ele que controla essa irmã. Isso é a violência, né? Já está aí cometendo a violência. E dentro do homem e a mulher, ela é nesse mesmo aspecto, né? É a relação abusiva, onde o homem, na maioria das vezes, né, ele não se inicia, para a gente perceber ali dos sinais, não se inicia com a violência física, se inicia com a violência psicológica, né, que faz a mulher se sentir com a autoestima lá embaixo, né, degredindo a imagem dela, dizendo que ela está feia, dizendo que ela está gorda, dizendo que ela está magra, os biotipos que se gostam de, né, essas questões dos preconceitos aí dentro da sociedade. Então ele traz esses aspectos de preconceito e coloca dentro da relação, na relação abusiva, e aí já está cometendo a violência psicológica. Então a primeira percepção é justamente se você você precisa fazer essa autoavaliação se você está dentro de uma relação abusiva, de controle, de manipulação, para aí você já perceber que é um estado de alerta. Mandar um abraço, né, para Hélia Corrêa, que está no Cuiabá, ou no Paraná. Manda um abraço, está com saudade da família, né? Então tá ouvindo a gente aqui. E o debate tá ferrenho aqui com Valmir Atitude e Vitor Moraes. A gente não está tendo tempo de ler tudo, né? Mas a discussão, vou falar aqui um trecho do que o Vitor coloca. Não concordo, temos que colocar os casos de má-fé por parte da mulher. O que mais vejo no Facebook são mulheres que foram, entre aspas, agredidas de alguma forma e ao invés de procurar ajuda, não fazem texto de indignação no Facebook. Não existe imunidade parlamentar nesses casos, isso é mentira. Aí Valmir coloca o seguinte, contrapondo. O deputado federal quis se valer da imunidade parlamentar, porém a agredida foi e denunciou. Porém, muitas não têm essa mesma atitude por medo e do próprio sistema. Lembre, as mulheres não podiam votar e hoje, depois de muita luta, elas conquistaram esse e outros direitos. Como exemplo, a Lei Maria da Penha, que está sendo ameaçado por esse golpe. É um aspecto todo seu agora, joguei para você. Agora é um aspecto importantíssimo. A gente sai um pouquinho do debate feminista, do debate, e não sai, né, Manuel? Porque assim, em um cenário de conservadorismo, a gente percebe que o machismo, ele avança, e o feminismo, não dá nem para chamar de feminismo, vamos chamar assim, de direito da mulher de fato. O direito da mulher, de fato, ele retroage. Diante de um cenário, vou repetir, diante de um cenário, né, extremamente conservador, né, extremamente, né, machista, a gente retroage. Mas aí não é, a gente coloca aqui o aspecto, que é o cenário, mas aí não é para dizer que a gente precisa calar diante de todas as situações que a gente vivencia. Não, pelo contrário. Se a gente está nesse cenário, aí é que a gente tem que fazer luta, aí é que a gente parte aí para a nossa
nossa raiz, nossa essência de fazer a luta pelo direito, né? Então, é nesse cenário mesmo que a gente vai continuar dizendo que a Lei Maria da Penha precisa ser respeitada, que a gente precisa avançar em outros mecanismos, que a gente precisa colocar a casa de abrigo, outros e outros mecanismos em defesa da mulher. Perfeito. Cristiano vai colocar agora para a gente o vídeo número 3, que fala sobre flores. É um vídeo bastante impactante, que para mim impactou muito. Eu queria muito que vocês prestassem muita atenção, né? Que fala sobre número 5, que fala sobre a mulher que recebe primeiro um beliscão, aí no outro dia o marido dá flores, aí ela perdoa. Aí depois no outro dia recebe um beliscão e um murro, aí a mulher recebe flores e perdoa. Até um dia que ele espanca tanto ela e ele dá flores, ela vai perdoando, aí no dia de verdade ela recebe um monte de flores porque hoje morreu. Eu recebi flores. Passa não era meu Cristiano. Aniversário, algum dia especial. Pronto, Cristiano já está no ponto aí. Cristiano é o nosso, como é que eu posso falar aqui? É o nosso coração audiovisual aqui, né? É o filhinho de Tony, né? Do Papusco dele, ele chama de Tony de Papusco, né? Passa aí, Cristiano, pra gente o vídeo aí, por favor. Hoje eu recebi flores. Não era meu aniversário, algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores. Tem a mesa polícia, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, a preparação, né? O receio. Passa um pouco, Rosão, pra gente desse vídeo aí que você já tinha visto esse vídeo, você falou pra gente aqui nos bastidores que até uma peça teatral já foi feita, né, pro grupo Raiz do município de Poço Redondo. Fala um pouco pra gente desse vídeo, que ele é impactante. Justamente, né, eu estava dizendo aqui a Manuel, que eu vi, né, foi apresentado até numa conferência, salvo engano, uma conferência do direito da mulher lá em Canindé. Foi convidado o grupo Raiz a mandar um cheiro, né, para todos que fazem parte, que desempenham um papel excelente nessas místicas, como é dito por eles. E assim, foi uma peça extremamente impactante, porque veja, só num vídeo a gente já se impacta. Veja isso, né, de uma forma ali materializada na nossa frente. Foi muito, muito, muito importante para todas as mulheres que fez parte lá naquele evento. Então, Emanuel, sim, só lembrando que eu ainda faço parte do conselho. Eu só estou como vice-presidente. Verdade, vou me redimir. Rosana hoje ela é membro ou membra? Membro, vamos deixar membro no gênero membro, né? Masculino, mas a gente não era ser membro do Conselho do Direito da Mulher atualmente. Ela era vice-presidente, mas pelas demandas, né, do dia a dia, aí não deu para ela continuar. Mas ela é membro, sim, titular, e faz parte e atua. Teve até esses dias, não foi? Hoje de manhã, né? A gente construiu muita coisa lá de direito da mulher lá em Canindé. Olha que bacana, né? Tudo a ver aqui. Estou aqui, né, o dia todo, né, pensando em direito da mulher. Mas me diga qual foi seu questionamento mesmo, que a gente aqui... Acabei... Mandar só um abraço para os radionautas aqui, o pessoal tá interagindo. Muito importante, viu, a participação de vocês aqui. Pessoal, de verdade, vocês, é por vocês que a gente está fazendo esse programa. Lembrando que mandar um abraço para os nossos radionautas. A Elia Correia fala o seguinte: infelizmente existem mulheres assim, viu, que não denunciam, né? Mas... vamos nos amar mais, mulheres. Olha o recado que ela deixa aí, bacana. Elia Correia, né? Manda um abraço para o meu amigo Tiago. Tiago, um abração aí, tá ouvindo a gente também, né? A Lu, todo mundo, a Samira, todos vocês. Compartilhem, curtam, né? Rosana, vamos... E a medida
protetiva. O que seria uma medida protetiva, né, que cabe esse direito à mulher? Passa um pouco para a gente. Já aconteceu isso em Canindé, de São Francisco e outros municípios? Então, de uma coisa que a gente vai responder, já vai puxar a outra, mas a gente vai deixar para você fazer o questionamento e a gente falar com mais propriedade. Mas assim, da medida protetiva é mais um avanço que está previsto na Lei Maria da Penha. Ela se desenha de que forma? A medida protetiva, ela desenha que a mulher deve permanecer no seu lar mediante, né, uma situação de violência. A mulher procura que seja diretamente à delegacia, ela pode ser expedida lá já no BO, né? A polícia militar ela já tem autorização, mediante lá, em um artigo da Lei Maria da Penha, que fala que a polícia militar ela já está autorizada a constar essa medida protetiva no BO, na oitiva da mulher, quando ela vai lá relatar os fatos de violência. A polícia ela vai perceber, né? É um caso extremo, a mulher precisa desse espaço de se permanecer no ambiente e o agressor sair desse espaço, então é justamente onde entra a medida protetiva. Né? A polícia militar, quem está ali fazendo a oitiva, já coloca no BO, no boletim de ocorrência, que a mulher necessita de medida protetiva para que o agressor ele saia da sua residência, do local que a mulher se encontra, e não se aproxime, no mínimo, 100 metros daquela mulher. E também, outro aspecto interessante, que mediante a mulher estar com medida protetiva, mesmo que o camarada, mesmo que o agressor, ele tenha filho com a mulher, se o grau de violência é grande, o homem vai se afastar, ele não vai ter nem aproximação nem com seus filhos, pelo menos de forma temporária. Mas é assim que se desenha a lei, né? Comprovada a violência em um grau que a polícia vai avaliar, que é um grau que vai colocar em risco a vida dessa mulher, o agressor ele sai do espaço, né? A mulher permanece mediante essa medida protetiva, né? E vai dizer que a mulher está ali, tem que ficar naquele espaço, e o agressor é que tem que sair, tem que manter no mínimo 100 metros de distância, com nenhum tipo de comunicação com a mulher. Muito bom. A Lei Maria da Penha, número 11.340, né? A lei traz instrumentos de justiça, né? E a gente está vendo aí que as vítimas, elas necessitam de justiça. Muito bom. Lembrando que nós estamos aqui, né, na Rádio Piranhas, retransmitindo pela TV Web, mas o nosso coração é Rádio Piranhas, www.radiopiranhas.com. Nesse exato momento você vai estar ouvindo a gente lá. E pela Face Live você coloca aí e com certeza vai estar ouvindo a gente também e vendo, né? Lembrando que você pode ligar se você já sofreu ou conhece alguém que já sofreu violência doméstica, ligue 180, né? É uma central de atendimento à mulher. E lá você vai ter todas as orientações, né, sobre a Lei Maria da Penha, como proceder, enfim, muito bom. 180, não esqueça, ligue e você vai ter todas as informações. Por favor. Essa questão do número 180 é importante demais que cada mulher saiba desse número. Por quê? Ele é uma ferramenta na hora da violência, mas também de orientação, de prevenção, né? A mulher ela pode estar ligando simplesmente para pegar uma orientação, para ter uma informação, mas ele é um mecanismo importantíssimo na situação de violência. Por quê? Porque esse número é uma central que vai estar dando todas as orientações e vai estar encaminhando a denúncia para os amparados legais na sua localidade. A gente, Emanuel, acompanhou vários casos lá em Canindé de denúncias feitas pelo 180. Né, a mulher ligou lá do território, eles analisam, né? É do território de Canindé, então vamos encaminhar para a delegacia de Canindé. É do território de Piranhas, vamos encaminhar para a delegacia de Piranhas. Então, assim, é importantíssimo demais, porque você faz a denúncia de forma tranquila, né, sem aí muito alarde, mas a informação chega na delegacia e você vai ter todo o atendimento no seu local. Muito bom mesmo essa colocação aqui de Rosana, colocando para todos nós. Lembrando que a delegacia da mulher existe em poucos locais, né? Principalmente nas cidades pequenas, é muito raro. Nossa Senhora da Glória tem? Tem. Já foi instalada? Já, né? Foi instalada, agora sim.
sem uma grande estrutura física. Ela se concentra dentro da delegacia comum, mas já tem 2 delegadas, né, responsáveis, e aí você já pode estar buscando. Quando uma mulher chega, tem uma policial, um feminino, você é diferente, queira ou não, abordagem, né? Mas tranquilo, falando em polícia, a polícia, a nível Brasil, está preparada para receber uma mulher que levou um tapa, que levou o que for, seja das 5 formas existentes de violência doméstica, que é a física, a psicológica, a sexual, a moral e a patrimonial? Será que a polícia está preparada para ver uma mulher em choque chegando na delegacia? Você acha que está? Manuel, tem que fazer a crítica, né? Tem que fazer a crítica. Infelizmente, não. Não vou generalizar, porque quando a gente... Está tendo os cursos que você falou que vai começar a vir para os municípios. Quando a gente generaliza, a gente peca. Não em todas as situações, mesmo porque eu não tenho, né, esse conhecimento geral. Mas, assim, precisa de mais qualificação. A gente dizia aqui nos bastidores que a Lei Maria da Penha é um mecanismo lindo, né? A lei, ela é perfeita, é avaliada uma das melhores do mundo, mas precisa que aconteça na prática, né? Então, quando a gente diz prática, é justamente naquilo que eu dizia lá, tanto na questão da proteção da rede, de entender que uma política pública transversal, todas as políticas, elas precisam dialogar, como também nos aparatos legais, os aparatos jurídicos, precisa dialogar, precisa falar a mesma língua, para saber das competências, né? Vamos falar de uma situação, exemplificar. A mulher, ela é acolhida pelo Conselho da Mulher e uma das conselheiras vai acompanhar essa mulher até a delegacia. Então, chegado lá, precisa que o policial que esteja lá posto para fazer a oitiva, ele tenha ciência de todo tipo de violência. Porque praticamente se a mulher chega lá e dizer assim, eu vou agora exemplificar com o fato que eu acompanhei. A mulher chega e diz assim, olha, o meu esposo, ele arremessou um prato em minha direção, mas como eu me abaixei, não pegou em mim, mas eu estou aqui arrasada psicologicamente. E o que eu ouvi naquele momento, mas não, o policial, né, que fez a oitiva disse assim, mas não chegou a pegar em você. Aí, pelo o acompanhamento, aí eu tive que, né, não alterei a oitiva da mulher, mas tive que dizer, seu policial, mas ela está arrasada psicologicamente. Então, assim, é uma violência psicológica, né? Então, assim, precisa que eles percebam todos os tipos de violência para que tenha esse acolhimento de verdade, como olha eu já tinha falado anteriormente. Olha só, Rosana, chega aqui mais uma... É muito bom a sua participação. Se você está com algum receio de mandar sua mensagem aqui pelo Face Live da tvwebpiranhas.com, pode encaminhar para o meu zap, é o 799-9626-2522. A Tati Ferreira coloca o seguinte, muitas vezes em Piranhas, quando chega lá não existe um policial, é preciso se deslocar a Delmiro nesse caso aí, eis a questão. Então a gente está vendo aqui a realidade de Piranhas, né? Interessante. Interessantíssimo. Quem a Tati Ferreira, parabéns para ela. Parabéns, né? Viu? Parabéns, porque aí a gente sente o que é que está sendo construído aqui em Piranhas com relação a isso. Lá em Canidé a gente tem a dificuldade do policial não estar preparado. E aqui perceba que muitas vezes não encontra nem um policial, né? Você ainda tem que se deslocar para outra cidade e aí o processo se torna mais doloroso, né? Você vai pensar em recuar. Então, assim, mais uma vez, esperamos que esse programa seja uma ferramenta de sensibilização de todos os poderes, né? Como é importante dizer que a internet, ela abrange aí, né, um vasto espaço, espero que as pessoas estejam ouvindo, não aqui para dizer que Emanuel, Rosana tem a verdade, mas para dizer que a gente está aqui falando de um mecanismo que precisa que todos esses aparatos abracem a causa, né, e diga que participe, precisa ser um membro efetivo dentro dessa demanda que vai surgir. Então, assim, é importante demais dizer que a Polícia Militar de Piranhas, como qualquer outro município, tem que ter um policial para fazer esse acolhimento, né? Precisa ouvir essa mulher, precisa saber quais são os tipos de violência, precisa orientar essa mulher, precisa dizer que se o grau de violência está alto, ela precisa ser assistida pela medida protetiva. Então é importante demais. Parabéns, viu, a você aí que participou, né, que colocou a situação de Piranhas. Todos juntos vamos sensibilizar. A gente precisa dos nossos aparatos legais que está aqui garantido na Lei Maria da Penha. A Tati Ferreira é
parabéns por estar colocando essa situação de verdade. Ela coloca o seguinte: isso aconteceu comigo mesmo, mas não foi esse problema que me fez a desistir, né? Ela coloca aqui. Mandar um abraço, como aqui não é o Jornal Nacional, manda um abraço para minha mãe, né, que está aí ouvindo, né, meu pai, toda a família aí, os Aleixos. Cristiano chega a dar um sorrisinho aqui, bicando de boca, né? E também, Valmir coloca uma coisa que eu queria falar. Nós somos machistas em desconstrução. Essa é a realidade. Nós somos. Quem falar que não é machista, eu acho que vai estar. Nós somos machistas em desconstrução, porque nós somos criados assim. Então, Valmir coloca o seguinte... E deixa eu dar um pitaco, vá fala primeiro. Então, o pitaco é o seguinte, quando o Emmanuel diz nós, a gente precisa... Não é só, viu? É esse pitaco que eu ia dizer. Não é em dizer que só são os homens, não. A sociedade, ela é machista em desconstrução. Porque, perceba, quem mais está responsável pela educação das nossas crianças, dos nossos meninos? Quem mais está ali à frente? Vamos ser justos? São as mulheres. Quem reproduz o machismo? As novas pessoas, as crianças, os adolescentes, as novas gerações. Então a gente precisa entender que não perpassa, tem que ter maturidade para entender, não é somente o homem, é a sociedade. A mulher educa seu filho quando ela diz: esse brinquedo é de menino, esse brinquedo é de menina, a cor rosa é de menina, a azul é de menino. Cor não tem gênero, brinquedo não tem gênero. Quando o menino pega uma boneca para brincar, ele vai ter mais habilidade para segurar sua filha ou seu filho quando nascer. Segura aí que a gente vai falar sobre esse tema um dia. Vamos convidar você novamente para falar de gênero. Já está na nossa pauta. Já sei, né? Cristiano? Feminismo. Que a gente Cristiano está aqui já, né? Nosso produtor, Cristiano Santos aí. Já está partindo para outro tema. Mandar um abraço para o Givaldo de Campo do Brito, estado de Sergipe, companheiro lá. Um abraço, Givaldo. Obrigado, né, por dar os parabéns. E também colocar aqui, Jacira mandar um abraço para ela. Eu estou em Curitiba acompanhando sempre, mas sou de Piranhas. Olha só, um abraço aí para você, Tati, né, Tati Ferreira, né? Bacana a participação de todos aqui. E Rosana, Cristiano está puxando aqui na orelha para terminar o programa, mas o debate a mulher, tem mulher que é machista ou não tem mulher que é machista? O que é que você diz assim? As piores perguntas. Não, porque Iago está ali balançando a cabeça aí, né? Iago é esposo de Rosana que está aqui aí, né? E aí? Não, sério, você às vezes uma atitude ou outra, a mulher às vezes é machista ou não é? Só uma pergunta. Acontece uma vez ou outra? Com certeza. Não, porque não é só homem também às vezes a atitude, a própria mulher fala, eu não vou porque meu marido, né? Aí já é. Quem nunca ouviu a mulher chegar e dizer assim: eu não vou para tal lugar porque meu marido não deixa? Não deixar significa uma relação de posse. Eu posso muito bem dizer assim: eu não vou para tal local porque eu ainda não conversei com meu esposo, ainda não acertei com ele, ainda a gente não decidiu. Agora, porque meu marido não deixa, ela está reproduzindo o machismo. Que o machismo é justamente isso, é nesse aspecto, de achar que a mulher é propriedade, não ser humano, e não pessoa, digna de respeito, de ter suas decisões e ter sua liberdade. Então, quando a mulher ela reproduz essa frase de dizer que meu marido não deixa, ela está reproduzindo o machismo. E a gente escuta muito isso dentro da sociedade, infelizmente. Olha, a Lei Maria da Penha a luta contra a violência doméstica é um assunto abrangente. 1 hora de programa a gente já extrapolou. Então, vamos para as considerações, né, para a gente poder encerrar. Mas, assim, coloque sua pergunta. Obrigado a todos vocês, de verdade, né, que estão assistindo. Olha, mais de 226 visualizações, isso é muito bom. Muitos comentários, né, 1 hora e 24 minutos de programa. Né, lembrando, se vocês... Como a juventude diz, está bombando. Né? Tá. Então, de Piranhas para o mundo. Então, a Rádio Piranhas tem esse pensamento, esse projeto, né, mandar um abraço para um dos idealizadores, Tony Filho, né, e da Rádio Piranhas, transformando a rádio para a internet, né? Então, assim, isso é muito bacana. E também Cristiano com essa ideia da TV Web, de levar o visual além. Então, assim, somando esses esforços da gente que está dando certo. Mas só está dando certo por causa de vocês, né? Então, assim, Rosana, faz
as suas considerações, fique à vontade, né, para passar um recado aí para todo mundo. E no final, quando você passa as suas considerações, fala o que você acha desse programa de cunho social, que de fato é para colocar a gente para pensar um pouco e dizer, poxa, como é, olha, não é só isso, é mais que isso. Então, primeiro, vamos para sensibilizar todos esses aparatos, né, que a gente diz. Então, assim, eu já falei anteriormente, mas eu vou endossar mais ainda o que eu já disse. A gente precisa, como sociedade, entender que a gente tem o nosso papel. O Poder Judiciário precisa entender que precisa efetivar essa Lei Maria da Penha, com seus mecanismos, né? A rede de proteção, que é o poder público, precisa entender que é parcela fundamental dentro desse processo, né? Para que, de fato, a gente consiga, né? Eu listei aqui, né, vários mecanismos que a gente precisa, de fato, efetivar, né, nos municípios, em toda a região. A Lei Maria da Penha, ela prevê vários mecanismos, como Conselho de Direito, Coordenadoria, no Poder Judiciário, curadorias, né, no Poder Público, Centro de Atendimento Integral, Casas-Abrigo, entre outros e outros mecanismos de acolhimento e de efetivação do direito da mulher, né? Porque, Manuel, eu já estou aqui me colocando, você já disse que eu vou ser convidado, eu quero vir de novo para falar não somente da Lei Maria da Penha, mas falar, né, da política pública em defesa do direito da mulher, de direito da mulher, seja em qualquer outra política. Interrompendo você um pouquinho, Cristiano puxou minha orelha, fala um pouco do Outubro Rosa. Eu sei que está fugindo um pouquinho do assunto, mas vamos aproveitar com uma feminista, né? Feminista, sindicalista, tudo junto aí, e fala um pouco aí da importância da mulher também se tocar, da mulher poder identificar também, de procurar um posto de saúde. Isso intensifica esse combate aí. Isso perpassa pelo o campo do empoderamento. A mulher também precisa se empoderar do seu corpo, ela precisa se conhecer, né? Então, por isso que eu falava que eu quero vir para aqui para falar ainda mais sobre o direito da mulher, e isso também entra aí dentro desse leque do direito da mulher. A saúde da mulher é uma das políticas que mais a gente defende com relação à mulher, né? A saúde da mulher está extremamente, né, importante dentro da sociedade. A mulher, a gente vê a mulher como uma célula da sociedade. Então, se a mulher está doente, uma célula da sociedade está doente, né, como o homem também, ela vai adoecer uma sociedade. Então, por isso que eu falava, Emanuel, da importância da transversalidade da política, né? O direito da mulher, ela é uma política ampla e transversal. Nesse aspecto, é dizer que é muito importante a saúde da mulher. O Outubro Rosa é para, né, elencar cada vez mais essa saúde, a mulher se tocar, a mulher se conhecer, a mulher perceber quando algo já não está tão bom, já procurar os amparados, e aí a gente precisa jogar responsabilidade também para o poder público, para que os mecanismos, a assistência da saúde esteja aí preparada, né, para acolher essa mulher, para poder fazer todos os procedimentos. Como a gente recebeu, lá vai eu partindo para outra, é tanta coisa. A gente recebeu, quanta gente já recebeu de denúncia que os postinhos de saúde não estão fazendo a citologia, que é o preventivo inicial para a saúde da mulher, né? Qual o município que tem a disponibilização do exame para a mulher avaliar seus seios? Então, assim, precisa saber se realmente o poder público está fazendo sua parte com a saúde da mulher. Então, Outubro Rosa, conscientização, mulher se empodere também do seu corpo, se observe e busque os mecanismos legais. Se não encontrar política pública, denuncie, abra a boca, fale, porque só a gente denunciando, a gente colocando a nossa voz, para que toda a sociedade escuta, a gente consegue de verdade uma transformação social. Perfeito, vamos para as considerações? Então, vamos, você me provoca, ela vai falar, mas assim, sensibilizando toda a rede, sensibilizando o Poder Judiciário, né? Eu já coloquei aqui os mecanismos que a gente precisa de efetivação nos municípios. Do mais, Emanuel, é agradecer a toda essa equipe, vocês estão aí com todo o gás, viu? Parabéns, de verdade, essa transformação, essa junção, né, do que é áudio, do que é visual, do que é internet, é uma revolução. E que revolução boa, né? Esse cunho social de trazer pessoas
né? A semana passada, o companheiro Dudu, presidente da CUT, mas com um debate importantíssimo, que é as reformas, que a gente nem deve chamar de reforma. Deforma, né? As deformas. Não vamos entrar no assunto, não, já passar 3 horas aqui. Mas assim, importante demais esse aspecto dessa construção de vocês aqui, né? Só tenho a agradecer. Estou aqui, estou... Compartilhe o vídeo depois, viu? Cristiano, qualquer transição agora do fundo aqui agora, para ficar bacana. Vou dizer, olha, acompanhe, porque vale a pena. É um programa importantíssimo para a gente. Se a gente quer uma nova sociedade, perpassa por a gente tem que se transformar para poder transformar a sociedade, para a sociedade que a gente quer. Então, só tenho a agradecer e dizer que vocês estão de parabéns. Você também, por hoje, então assim, não sai daí não, fique aí, a gente encerrar o programa. E só obrigado a Elia Correia, né, que mandou aqui, parabéns a todos, boa noite. Sim, Emanuel, e agradecer a todos que participaram, né, importantíssimo demais a participação de vocês. Se não fossem vocês, a gente não estava aqui, né? Mas pode ser. Agora não, brincadeiras à parte, pessoal, né, que... A gente tem liberdade para isso, né? Tem sim. O Manuel Messias, ele coloca uma mensagem aqui que não está na pauta, mas nós vamos falar porque aqui também tem essa democracia, né? E ele fala o seguinte: é uma vergonha a falta de segurança em Piranhas, policiais, uma grande e linda cidade maravilhosa, largada às traças, governantes sem vontade de progredir nas melhorias para a população. Sou Messias, moro em Ribeirão Preto, tá em Ribeirão Preto, né, São Paulo, mas sou de Piranhas. Um abraço. Então, tá aí, manda pro Ligado da Notícia, né, Cristiano, amanhã, das 11 às 12 horas, né, eu acho que eu vou até vir aqui com todo, dar uma força toda também pra gente se somar aí e mandar um abraço a vocês de verdade. Não veja, pense, um programa de cunho social. O nosso único interesse aqui é de verdade fazer com que você que está do outro lado comece a pensar, Rosana, mas poxa, tudo isso eu não sabia. Talvez as pessoas que estavam lá, o que você falou, que nós falamos aqui, eles não sabiam, né? Então olha só, e tem mais coisa ainda, porque não deu tempo, mas assim, agradecer de verdade a todos, né? E na próxima segunda-feira nós estamos decidindo o tema ainda, né? Tá dependendo do rapaz para vir aqui, mas não vamos falar agora não. Nas redes sociais a gente divulga. radiopiranhas.com, www.radiopiranhas.com, você vai ouvir a gente. E no Face Live você coloca lá, qual é, Cristiano, diz aí? tvwebpiranhas.com, é a live do Face da gente. E por uma consciência cidadã, uma boa noite. É isso aí. Saiu. Podemos se mexer? Já foi se ver. Mas foi massa. Quem interessar, posso eu vou avisando. Esse negócio de violência não é nada mesmo, sabe? Comigo não, violão. Na cara que mamãe e José Ruela nenhum bota a mão. Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venta e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver, porque vai ficar quente a chapa. Você não vai ter sossego na vida, seu moço, se me der um tapa da Dona Maria da Penha, você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a banca de dar Piranhas.com, a rádio que ouve você. Acesse Piranhas.com, rádio diferente. No Facebook e YouTube, Piranhas.com, uma rádio diferente. Piranhas.com. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho. Aqui o buraco é mais embaixo. A nossa paixão já foi tarde. Canto pra subir, Deus a tenha. Se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha. Você quer voltar pro meu mundo, mas eu já troquei minha senha da linha malandra. Eu te mando a Maria da Penha. Não quer se dar mal, se contenha. Sou fogo onde você é lenha. Não manda seu casco, eu te tasco a Maria da Penha. Se quer um conselho, não venha com essa arrogância ferrenha. Vai dar com a cara
vem na mão da Maria da Penha. Comigo não, violão. Encara que mamãe beijou Zé Ruela, nenhum bota a mão, hein? Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venta e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver. Porque vai ficar quente a chapa. Você não vai ter sossego na vida, seu moço, se me der um tapa.